Você já sabe que ele é adotado, né? Eu tinha ido fazer o mercantil, quando eu cheguei, encontrei ele dentro de uma sacola lá na porta. Aí eu apanhei, e aí liguei pro pai dele, que trabalhava em Xadá. Aí ele ficou, né? Benção, mãe. Já abençoe. Benção, pai. Aí pronto, e foi. A gente criou, batizou e tá aí. Estou para estudar, sempre foi uma boa pessoa, né? Nunca foi trabalhoso de jeito nenhum. Sempre muito meigo, muito compreensivo. Nunca exigiu nada da gente, nunca. E também era assim, que a gente sempre teve um poderzinho aquisitivo melhorzinho. Ele podia exigir as coisas, mas ele nunca foi de exigir. E estudou, se formou. Cedo ela já tinha preferências, a sua maneira, né? Segundo ela, sempre gostou mais de estar com o pai, né? De brincar com as coisas dos pais, admirar mais o pai, assim, vivenciando mais as coisas masculinas, né? Mas a gente não observava muito esse aspecto, né? Aos 18 anos ela me falou que era diferente. Até então eu
eu não desconfiava nada não, porque assim, antes ele era bem gordinho. E aí a gente tinha, eu acho que eu botei na minha cabeça que ele era diferente por ser gordo. Aí, quando a gente ia comprar roupa, essas coisas, era uma confusão. Porque eu queria comprar roupinha feminina, né? E, e sempre ia pro lado masculino. E eu achando que era porque tinha uma blusa solta, aquele negócio, para encobrir a gordura. Achava que era isso. Acho que cegou. Aí ele veio me dizer que era diferente. Que gostava de meninas. Aí ele chorou, foi muito. Aí então depois ele disse que tinha mais coisa. Mas no momento não me disse o que era mais coisa. Aí foi passando, foi terminando a faculdade, eu acho que ele achou que depois que terminasse a faculdade podia se revelar, né? Assim. Aí foi que eu fui embora para Fortaleza, fazer pós, essas coisas, lá ele começou a fazer a transição, né? Chama? Essa questão de ele ou ela, né? Às vezes a gente ainda tem essa dúvida, não quer dizer dúvida, esquece entre ele e ela, né? Mas, porque foram tantos anos, foram mais anos com ela do que com ele, né? Então isso é uma adaptação normal, mas não há ressentimento nesse aspecto, né? A questão mesmo de adaptação do tempo. Ela era uma menina evangélica, ela deixou os caminhos do Senhor para viver nessa vida aí, que a palavra de Deus diz que para os olhos do Senhor, nós todos somos pecadores, tá entendendo? Nós somos pecadores, mas Ele amobina os nossos pecados. Eu não vou concordar ela ser homem, porque ela não é. Ela pode até transformar, tirar tudo de uma mulher e colocar tudo de um homem. Ela continua sendo mulher, porque foi Deus que fez ela. A palavra de Deus disse que nós não podemos desmanchar aquilo que Deus fez. Se foi Ele que fez ela mulher, como é que o homem pode vir transformar ela num homem? Pode até fazer. Pode até fazer, ela pode tirar tudo. O homem pode tirar tudo dele e se transformar na mulher. Pode, porque tudo nós podemos, não está entendendo? Tudo nós podemos. Pode ou não pode? Tudo nós pode. Agora, nós não devemos fazer aquilo, que vemos que aquilo é errado. Eu não concordo com isso aí, não. A infância de Caio Lemos, eu não conheço muito. Conheço a infância da minha irmã Valônia. Foi uma infância boa, muito boa. A gente conviveu muito bem, né? E Valônia, como hoje é chamada Caio, era uma criança normal, como outra qualquer. Muito alegre, muito bonita, como ainda é hoje, e muito carinhosa, né?
apesar de termos convivido pouco tempo por conta da diferença de idade. É minha filha, eu não posso abandonar, não posso desprezar, não posso dizer assim, não, que você está assim, eu não quero saber de você, não. Ela anda na minha casa, ela é bem recebida lá em casa. Eu abraço ela, eu ligo para ela mais do que ela para mim. Eu mando até para ela a palavra de Deus, eu mando louvor. Mas parece que quanto mais eu mando, ela tem raiva. Mas eu sei que não é dela. Ela conhece a verdade. Ela sabe a verdade. A verdade só tem uma, que é Jesus Cristo. Não teve um momento específico, foi um processo, uma transição. Ele começou a frequentar a igreja e eu acredito que a igreja tenha sido um divisor de águas. E eu acredito que a partir daí veio talvez o despertar de que ela não era aquela pessoa que ela nasceu, né? Talvez ela tenha encontrado a verdadeira identidade a partir desse processo. Apesar da gente nunca ter conversado sobre o assunto, talvez deva ter acontecido o próprio choque de identidade. Será ela, será ele? Meu nome é Caio José Batista da Silva, eu tenho 24 anos, sou enfermeiro. Eu me chamo Caio Lemos, tenho 38 anos, sou formado pela Unilab, bacharel em Humanidades. Eu sou um homem trans heterossexual. E atualmente moro no abrigo Tadeu Nascimento. Moro nesse abrigo com mais 4 pessoas trans. Com uns 8 anos, assim, eu me lembro que eu tive um baque, de que eu acabei entendendo que eu não tinha nascido como o meu pai. Porque até então, na minha mente, na minha cabeça, eu era como o meu pai. Sabe, assim, não importava as roupas, não importava o nome, não importava nada. Eu só me via como o meu pai. Nasci biologicamente feminino, então tinha muitos signos femininos. E de uma certa forma, assim, para a sociedade, para a minha família, eu era aquela menina princesa, né? Muito bonita. Foi na escola. Eu me lembro que na época os banheiros eram iguais, né? Tanto para menina como para menino o banheiro era um só. Aí a gente mudou de sala, mudou de classe e os banheiros foram divididos. Foi um banheiro masculino e um banheiro feminino. E aí eu estava com os meus amiguinhos brincando e tal, aí eles foram no banheiro, aí eu fui junto. Eu fui atrás deles. E uma professora saiu me arrastando pela escola, sabe, assim, fazendo um escândalo. Aí elas sentaram comigo, ela e a diretora na época, e falaram, olha, você não pode entrar no banheiro com seus amigos, porque você não é igual aos seus amigos, você não é igual ao seu papai, você é igual à sua mamãe. Aí tudo parece assim que naquele momento aquela ficha caiu, sabe, que eu não era igual ao meu pai, que tinha alguma coisa estranha, tinha alguma coisa ali que não se encaixava. Acredito que em torno de 4 anos, mais ou menos 4 anos. Que essa performatividade masculina, né, surge, eclode e dá procedimento e prossegue cada vez mais fortalecida.
Foi um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo foi como se tudo tivesse se encaixado, porque não parecia que eu estava ali por completo, sabe? Era uma coisa bem complicada na minha mente, porque eu sabia que eu era diferente. E naquele momento eu entendi que realmente eu não era como as outras crianças. E eu tinha medo disso, eu tinha muito medo. Medo do que a minha mãe, do meu pai podiam pensar. Eu sempre tive esse medo muito grande de fazer eles sofrerem. Se aconteceu isso, é porque ele sempre foi se sentir assim. E eu é que não via, porque os pais são os últimos a perceber mesmo, assim, né? Criam uma carapuça, sei lá, uma coisa para não ver as coisas que estão acontecendo na sua frente, né? Mesmo criança, assim, me questionava o porquê de eu não me sentir bem com determinadas performances femininas, né? Como roupas. Por exemplo, o meu nome, eu nunca gostei dele. Eu sempre utilizava um apelido. Me deixava mais tranquilo o fato de usar um apelido, entendeu? Não é muito do convívio da minha família com pessoas trans, tá entendendo? A gente não tem muita convivência, então assim, há ainda uma certa dificuldade de aceitação, mas em relação ao Caio, não. É tranquilo, eu diria que é tranquilo. Não é Caio, é Valônia. Ela nasceu Valônia e vai morrer Valônia. Foi o nome que eu botei nela. Eu não vou concordar ela ser homem, porque ela não é. É claro que eu tinha, por necessidade como pai, aceitar o direito dele também assumir essa personalidade, né? Como pessoa adulta, não podia me opor, interferir, desde que já era uma pessoa adulta e era um desejo que ele manifestava e queria assumir, né? Eu fui percebendo aos poucos, fui me adaptando aos poucos. No início eu ficava até assim, até com vergonha de ir assim com ele num determinado canto, porque o pessoal ficava olhando, né? O pessoal que conhecia, né? Desde pequeno. Mas aí um dia até minha irmã disse assim, você parece que tem vergonha do Caio? Eu disse, eu tenho não. Aí a partir daí eu me policiei. Aí pronto, eu realmente não tenho por que ter vergonha. Eu tive que pegar a identificação que a sociedade me impunha, que era a identificação de mulher. Mas eu não era uma mulher, eu não era uma menina, sabe? Então, assim, foi bem complicado e principalmente na época da adolescência. Na adolescência foi os momentos que eu mais sofri. Com o desenvolvimento do meu corpo, veio o desenvolvimento da sexualidade, né? Não entendia, as pessoas perguntavam assim, tu é lésbica? Não, eu gosto de mulher. Não, então você é lésbica. Aquilo não me soava, sabe? Como se enquadrasse em mim. Aquilo não parecia pertencer a mim, sabe? Era bem interessante, porque se para a sociedade e para o meu nascimento, biologicamente, eu era como se fosse uma mulher, né? Se eu gostasse de mulher, era para mim ser uma lésbica. Mas eu não me enquadrava nisso. Eu nunca me enquadrei. Fui me descobrindo, fui me aceitando, entendendo. Mas ao mesmo tempo eu recuava. Porque eu estava tão desesperado que eu não sabia. Eu tinha medo e ao mesmo tempo eu queria entender o que eu era. Porque eu não aguentava mais achar que eu era uma aberração. Uma besta, uma coisa que não merece absolutamente nada. Sabe? Eu realmente tinha nojo da pessoa que eu era. Eu não gostava de mim. E deixei isso pra lá. Deixei. Eu não quero saber disso. Eu mudei de ideia quando eu sofri um acidente. Meu carro voou. Ele capotou 4 vezes num abismozinho que tem. Na minha cabeça, eu me lembro que passava tanta coisa na minha cabeça. Passava minha mãe, passava meu pai, passava o Daniel, passava todo mundo na minha cabeça.
Só que tinha uma coisa que não saía da minha cabeça de jeito nenhum. Que era, assim, é como se eu tivesse perdido a minha vida inteira. Sabe? É como se eu não tivesse feito nada. Só tivesse aquelas pessoas. Porque quando você vai morrer, a sua mente passa um filme da sua vida. Na minha não passou nada. Porque eu não tive vida. Sabe? Então só passou as pessoas. Aconteceu um acidente com ele de carro e ele passou 2 meses sem ir à faculdade, mas não conseguiu recuperar. Quase um ano de se formar aconteceu isso. Eu era pra estar morto ali. E eu não morri, eu tive uma segunda chance. Eu acho que foi a vida dizendo, acorda, seja você, vá ser feliz, acorda. Foi a partir daí, em 2013, depois de um acidente que aconteceu, eu acho que ele deve ter conversado com vocês sobre isso, foi que as coisas se desencadearam de uma maneira mais rápida. Então, assim, começou o tratamento com hormonioterapia, ele começou a pesquisar mais, começou a procurar médico, começou a realmente se comportar de uma maneira mais incisiva, de uma maneira mais diferente. Aquilo que ele realmente era. Quando eu me entendi como homem trans e quando eu decidi fazer a transição, eu falei pra ela, eu disse, mãe, eu sou um homem trans. Ela no começo, ela dizia, o quê? Como assim? O que é isso? Ela disse, não, mãe, é porque eu não me vejo uma mulher, eu me vejo um homem. Eu sou um homem. Eu não sou a Camila, eu sou um homem. Ela disse que não, que isso ficou assim sem saber o que dizer. Ela disse assim, não fale nada pro seu pai. Sabe? A primeira coisa que ela disse, não fale nada pro seu pai vai morrer de desgosto. A minha preocupação era com o pai dele. Tipo assim, não aceitar, nem sabe qual seria a reação dele. Ele é uma pessoa muito calma, tudo, mas aí eu sempre tinha medo da reação dele. Dele não aceitar, ou não sei, dele passar mal, que ele tem pressão alta, essas coisas. Mas teve um dia que ele não aguentou. Eu disse assim, mãe, eu preciso falar pro meu pai, porque ele já tá olhando pra mim e achando estranho, porque eu já tava começando a criar cabelo aqui, minha voz já tava engrossando, não tava tão grossa como tá hoje, mas já tava engrossando, eu tava criando muito pelo na perna, ele tava achando estranho já. Aí ela dizia assim, não fale pro seu pai, porque ele vai morrer de desgosto, e botava aquele medo em mim. E aí chegou um dia que eu disse, basta, eu vou dizer pro meu pai, se ele me expulsar de casa, eu me viro. Eu me viro, eu faço alguma coisa, eu vou pra minha prima. Aí eu arrumei minhas malas, deixei perto do meu quarto e fui contar pra ele. Chamou ele e disse, pai, eu sou uma pessoa trans e tal, aí explicou o que era. Não deixa de ter sido um choque, né? Um impacto. Diante mesmo do aspecto social que essa situação pudesse causar. Né? Aí ele olhou assim pra mim, ficou sentado, aí disse, eu já sabia. Eu vou lhe ajudar no que você precisar. Aproveite o resto de vida que eu tenho. O que você precisar pode contar comigo. Pronto. A partir dali, tudo mudou na minha vida. Tudo. Parece que saiu um peso das minhas costas. Até mesmo eu tinha medo dessa tristeza dele fazer besteira. Mas só que eu não sabia o que era. Eu perguntava, o que é que tu tem? O que é que você tem? Mas nunca se abria, né? Acho que ele tinha medo da gente não aceitar e botar ele pra fora. O medo dele era isso. E naquele momento eu senti que ele me amava, de verdade. Porque ele poderia me expulsar de casa. Ele não é meu pai de sangue. Ele é meu pai adotivo. Ele poderia simplesmente me renegar. Mas ele não fez isso. Ele me aceitou 2 vezes. Ele me aceitou quando me abandonaram na porta da casa dele. E me aceitou quando eu disse pra ele que o filho dele não existia. Ele me aceitou 2 vezes. Eu nasci 2 vezes nos braços dele. E é assim todos os dias. Todo dia ele olha pra mim e me abraça. Sempre na minha cabeça eu achava
que a qualquer momento eu poderia ser abandonado, porque se a minha própria mãe me abandonou, por que eles não vão me abandonar? Minha vida inteira foi assim, o medo da rejeição, de ser deixado mais uma vez, sabe? E quando eu vi o meu pai dizendo pra mim que me aceitava, pronto, acabou. É o meu pai, sabe? Eu não preciso mais de nada. O mundo pode acabar hoje. Eu tenho meu pai e minha mãe. Eu não preciso mais de nada. Eu sei que eu não vou ser rejeitado. Eu sei que eles não vão me abandonar, nunca. Porque eles demonstram todos os dias que eu sou especial para eles, que eu sou importante para eles, sabe? A minha mãe todos os dias fala: você é o filho que eu sempre quis ter. Mesmo a sociedade olhando para mim dizendo que eu sou uma aberração, sabe? Eu não sou aberração. Eu sou especial, pelo menos para os meus pais. E isso eu acho que é fundamental para mim. O fato do meu desejo sexual, da minha atração sexual, né, ser hétero, e viver em um corpo biologicamente feminino, com signos femininos, performance feminina, levava a uma leitura social de eu ser uma lésbica, né? Então isso era um dos conflitos, inicialmente foi um dos conflitos que eu vivenciei com a minha família. Eles me entenderem como lésbica e aquilo me deixava muito mal. Eu não sabia porquê, né? Como eu te disse, eu não entendia um conceito e uma política trans na minha vida. Mas eu me sentia mal em ser lido como lésbica, pela própria família, né? Homem com homem, mulher com mulher, para Deus ele é mambina. Ele não gosta, tá entendendo? Então aqui nós devemos fazer o quê? Aconselhar ela para ela sair daquele caminho, ela voltar por onde ela estava. Por conta desses conflitos relacionados à sexualidade mal interpretada, né, ou vista da forma da leitura deles, dos meus familiares, foi um dos conflitos mais fortes que me fez eu me afastar da minha família. Porque isso era, além de todos os problemas que eu estou aqui te falando, que é roupa, nome, signos, a sexualidade também ela foi um grande dilema para mim. Porque assim, a maioria da família pertence a uma certa igreja, uma igreja evangélica, que aí traz seus dogmas, os seus conhecimentos, as suas crenças, que é diferente de outras religiões, religiosidades. E não é todo mundo que está preparado para a convivência com outros comportamentos. Eu não diria só trans, né? Outros comportamentos. Quando eu morava em Minas Gerais e estava a serviço da igreja, é um serviço que é chamado serviço de proselitismo, né, e tal, de missão, proselitismo e tal. Eu vivi uma experiência relacionada à minha vida sexual, afetiva, sexual, né? Ou seja, foi o primeiro, posso dizer que foi a minha primeira paixão, minha primeira atração, meu primeiro desejo, né? E ele foi um desejo de como eu sou, heterossexual, ou seja, por uma mulher, né? Então esse foi o primeiro conflito, porque eu vivia em um campo, eu estava vivendo em um campo que não era permitido, né, um corpo biologicamente feminino se relacionar com outro corpo biologicamente feminino e esse outro corpo com a identidade feminina. Sabe por que eu confio em Deus que vai trazer ela? Porque quando ela estava em Minas Gerais, já se perdendo lá naquele caminho, Deus me mostrou em sonho. Se você acredita que Deus mostra as correntes de sonho? Deus me mostrou em sonho. Quando ela veio, eu não tinha mais nem aquele abalo. Porque Deus é aquele que prepara o nosso coração para receber notícia boa ou notícia ruim. Foi muito barra, porque foi uma pressão religiosa muito grande. Como eu te disse, eu não entendi a minha identidade de gênero, então nesse momento eu sofro o baque
do processo religioso, não só religioso, é o processo social e cultural, né, de que uma mulher, né, que a leitura social era essa, uma mulher não é permitido, não é correto, não é do bem, seja lá o que for, como os religiosos falam, não é de Deus, sei lá, que se relacione com uma outra mulher e que isso é considerado pecado, isso é considerado errado, isso é fora do padrão e tudo mais. Então esse baque religioso misturado com a cultura e com a sociedade, eu levei assim fortemente, né? Para mim aquilo ali não é certo, é errado. O caminho que ela está é um caminho errado. Ela e qualquer outra pessoa. É um caminho que não está certo, ela está cego. Está precisando de voltar. Eu creio que ela vai voltar. Às vezes o próprio Caio traz também dentro de si talvez alguns preconceitos em relação ao que a gente pensa, o que a gente pensa sobre ele. Ele também precisaria fazer um exercício de paciência com a família. Eu tentei algumas vezes me aproximar novamente e tal, mas não tinha sucesso. Cada vez mais tornava mais difícil e complicado o acesso aos meus familiares. Com a minha mãe eu vejo que está ficando cada vez mais difícil. Já com as minhas irmãs eu já vejo já vejo uma aceitação maior da parte das minhas irmãs, dos meus irmãos, ainda também um pouco difícil. Agora da minha mãe a tendência é cada vez ficar mais complicado o acesso, assim, a aproximação com ela. A fonte principal da minha alegria é acordar todo dia, me olhar no espelho e ver o Caio. Essa é a minha alegria, sabe? É só isso que eu preciso. E hoje em dia, ele fica parado no espelho, se olhando, coisa que ele não fazia. Hoje em dia ele compra roupa sem muita confusão, sabe? Que era uma briga para comprar roupa. Ele está muito feliz depois da cirurgia. Hoje eu realmente sei o que é amor próprio, sabe? É eu me olhar no espelho e sorrir, gostar e me cuidar. Antes eu nem olhava no espelho. Não é que eu não olhava, eu procurava não me apreciar. Eu não me apreciava no espelho. Eu percebi que é mais difícil para mim conseguir alguma relação afetiva sendo uma pessoa trans do que quando eu era, digamos, uma pessoa cisgênera, né? Antes eu conseguia ter mais interação afetiva, ter namoradas, eu conseguia ter isso. Hoje eu não consigo mais. Porque quando eu conheço as meninas e eu digo que eu sou um homem trans, elas simplesmente somem. Ou quando elas não somem, elas vêm atrás de mim por fetiche. A Érica. Então, estamos namorando mas vai fazer 3 meses de namoro. A gente está indo para o 3º mês de namoro. Tá sendo muito lindo, muito bom e tal. A Érica, para mim, é um sonho, né? E faz pouco tempo que a gente está juntos, mas a gente praticamente vive junto. A gente está sempre junto. Na maioria das vezes a gente dorme juntos também, então a gente já planeja várias coisas. É uma mulher em que eu sei que eu posso, antes de dormir ali, ficar ao lado dela e conversar o meu dia, sabe, ela ouvir e ela me ajudar. Ela não é a minha companheira e namorada só para minha vida afetiva e sexual. Ela está muito além dessas questões. Então, para mim, está sendo uma maravilha. Eu já tive casos de meninas que disseram assim, você não é homem de verdade, porque homem de verdade tem pênis. Eu simplesmente não tenho mais vida afetiva depois disso. E também eu não gosto muito de... Eu tenho medo, na verdade. Essa é a verdade. Eu tenho medo. Eu tenho medo de chegar na menina e ela simplesmente dizer, eu não fico com aberração. Porque isso já aconteceu. Eu tive uma namorada, uma ficante no caso, que ela
por muito tempo disse, não, eu apoio você, eu gosto de você. E na verdade ela não fazia isso. Ela terminou comigo e disse porque não aguentava mais. Porque eu era uma aberração e esperava que eu pegasse um câncer. Porque pessoas como eu não deveriam existir. Para mim foi uma coisa muito natural, assim. Eu me interessei, quando eu vi ele a primeira vez, não imaginava que ele era uma pessoa transexual. E quando eu descobri, também não fez diferença para mim. Porque, não sei, acho que isso não era para dizer nada sobre ele, né? A sociedade faz com que diga que ele passa muito mais dificuldades do que muitas pessoas que estão dentro da normatividade, né? Mas, para mim, assim, não muda nada, assim. Pra mim, ele é o Caio. Eu não tenho mais vida sexual, não tenho mais vida afetiva, nada. E eu tô bem, sabe? Eu tô bem agora. Eu me amo, mas eu não sinto falta. Aí agora eu não sei se eu não sinto falta porque realmente eu não sinto falta ou se eu não sinto falta de um jeito sentindo, sabe? Eu não sei se eu tenho medo. E eu acabo colocando na minha cabeça que é porque eu não sinto falta. Mais difícil, assim, é a descoberta de que aquela pessoa que você conviveu desde criança, que você tratava como era uma menina e de repente não é mais, né? É um menino e quer ser tratado dessa forma, e quer ser respeitado, e quer ser reconhecido. Em relação ao Caio, o sentimento que eu tenho é de apoiá-lo, como sempre fez, desde o primeiro momento nessa mudança, né? Dar o amor e o que for necessário de apoio para que ele continue valorizando aquilo que ele decidiu querer, né? Eu não me considero ciumenta. É claro que às vezes tem algumas situações que me incomodam um pouco, mas assim, às vezes eu fico um pouco com ciúmes, mas nada que gere nenhuma discussão, nem nada desse tipo. Ele é mais ciumento que eu, com certeza. Na verdade, Caio, pra mim, é o irmão, assim, eu acho que até mais que um irmão. Um irmão que eu nunca tive, porque nós estamos sempre juntos pra tudo. Nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos de conflito, nos momentos de brincadeira. Mas eu não tenho nada a dizer assim, eu abandonei ela, eu tenho ódio dela, eu sou, como é que dizer, quem discriminar, não. De jeito nenhum. Foi o que ela procurou, foi o que ela quis, né? A Bíblia diz que nós temos nosso livre-arbítrio, para quê? Nós fazer o que nós queremos. Somos uma família feliz, muito feliz. A gente é aquela família tradicional, né? Mas a gente vive bem, bem mesmo, sei, feliz mesmo.